Oi, 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 pessoas! Tudo certo com vocês? Hoje nós vamos ter a conversa que eu considero a mais importante de todas. Como eu disse anteriormente, sem compreender essas categorias sobre as quais nós vamos falar, não existe aprendizado de história, mas apenas reunião de informações que, para nós, da história, são sem nexo, sem sentido. Mark Bloch, um dos fundadores da notável Escola dos Análises, diz em sua Apologia da História que a história é a ciência dos homens no tempo. E acrescenta: o historiador não apenas pensa o humano, a atmosfera em que seu pensamento respira naturalmente é a categoria da duração. Se o historiador pensasse apenas o humano, ele não faria nada diferente do que fazem o economista, o cientista político, o sociólogo nos seus diferentes domínios. Como nós já dissemos no nosso outro vídeo, História no Enem, estudar o que esses outros profissionais estudam é atribuição do historiador. Mas a nossa disciplina só se justifica por permear esses aspectos estudados pelos outros profissionais da área de humanidades, permeando-os com a categoria do tempo. É a junção do tempo com o humano na constituição do chamado tempo histórico que nós chamamos de historicidade. De forma bem simples e resumida, é essa articulação entre o que se rompe e o que permanece, ou entre continuidades e rupturas, que conformam sujeitos e sociedades ao longo do tempo, que define a historicidade. Anotem essa frase aí. O humano é histórico porque é mutável no tempo. Sujeitos e sociedades estão sempre ressignificando a si mesmos e o mundo ao seu redor. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas, professorzão, professorzão, tudo isso que você está falando é só teoria, não serve para nada. Ah, é? Então acompanhe comigo aqui essa questão do Enem a título de exemplo e se convençam da importância da compreensão da historicidade. Ela caiu em 2009, ou seja, não é de hoje que o Enem está voltado para esse tipo de reflexão. Leiam comigo aí na tela. Hoje em dia, nas grandes cidades, enterrar os mortos é uma prática quase íntima que diz respeito apenas à família. A menos, é claro, que se trate de uma personalidade conhecida. Entretanto, isso nem sempre foi assim. Para um historiador, os sepultamentos são uma fonte de informações importantes para que se compreenda, por exemplo, a vida política das sociedades. Então vamos começar a analisar essa questão aqui por esse texto, né? Se eu perguntar qual que é o tema dessa questão, e alguém quiser me responder muito rapidamente, vai me responder que o tema é sepultamento, ou que o tema é cultura, ou que o tema é religião, mas não é. O que essa questão está trazendo para a reflexão é claramente a questão da historicidade, e isso a gente vê pelas expressões que são usadas aqui. O texto já começa com a expressão hoje em dia, querendo contextualizar o significado do sepultamento hoje. Aí depois, mais para frente, olha o que ele fala aqui, ó.
Entretanto, nem sempre foi assim, ou seja, nem sempre em outras sociedades esse significado foi dado para a questão do sepultamento. Era diferente do que é hoje. Aí o Enem vai perguntar assim, no que se refere às práticas sociais ligadas ao sepultamento, e vai colocar alguns itens, ou seja, 5 itens de A a E, que contextualiza o sepultamento, a prática do sepultamento em diferentes sociedades, em diferentes épocas. O que o Enem está exigindo? O que essa questão está exigindo de quem está fazendo a prova? Ela está exigindo que essa pessoa saiba contextualizar cada sociedade para saber se em cada sociedade daquela o sepultamento tem aquele significado ou não. E aí a questão vai querer saber o que significa ou o que significou o sepultamento nas diversas sociedades ao longo do tempo. Olha a historicidade permeando tudo aí. No que se refere às práticas sociais ligadas aos sepultamentos, letra A. Na Grécia Antiga, as cerimônias fúnebres eram desvalorizadas porque o mais importante era a democracia experimentada pelos vivos. A democracia, olha, isso aqui pode ter uma pegadinha, né? A democracia experimentada pelos vivos era importante para os gregos? Sem dúvida nenhuma, mas isso não quer dizer que os sepultamentos eram desprezados. Por quê? Uma sociedade que vê na história uma mestra, uma professora, ela não pode desprezar os seus antepassados. E não desprezando os seus antepassados, ela não despreza a cerimônia, o ato que eterniza de alguma maneira essas pessoas, essas personalidades. Então o grego, sim, dava valor para as cerimônias fúnebres à sua maneira. A letra B diz o seguinte: na Idade Média, a igreja tinha pouca influência sobre os rituais fúnebres. A igreja não tinha pouca influência sobre nada na Idade Média, não é? Preocupando-se mais com a salvação da alma. Não, a igreja tinha sim muita ingerência sobre isso, como tinha muita ingerência sobre tudo. Até porque a igreja católica era, além de uma instituição religiosa, em vários aspectos. A gente pode até dizer que em quase todos os aspectos, uma instituição administrativa que cuidava de questões sanitárias, de questões de saúde pública, de questões de sepultamentos, né? Os cemitérios eram dentro das igrejas. Então é claro que a Igreja Católica, ela sim tinha muita influência sobre os rituais fúnebres. Então essa letra B aqui está errada, né? Então é importante que a gente saiba como que funciona a sociedade europeia na Idade Média para a gente perceber isso aqui, não é? O que é central para a Idade Média, e a Igreja Católica é central para a Idade Média, para a gente perceber que dizer que ela não tem influência sobre rituais fúnebres é um engano, não é mesmo? Letra C. No Brasil colônia, o sepultamento dos mortos nas igrejas era regido pela observância da hierarquia social. Sim, né, pessoal? O Brasil colônia ou a América portuguesa é um desdobramento, de alguma maneira, da sociedade portuguesa, que era uma sociedade estamental, por assim dizer. Era uma sociedade hierarquizada. Os cargos, as posições eram definidos, por exemplo, por títulos de nobreza. Então é óbvio que numa sociedade na qual a Igreja Católica, né, que estava lá na letra B, tinha uma preponderância muito grande e que os rituais fúnebres diziam muitas coisas, né, e uma sociedade hierarquizada, é claro
que os rituais fúnebres serão também hierarquizados, não é mesmo? Então, assim, nem olhei o gabarito ainda não, mas eu acredito que a resposta correta dessa questão é a letra C. Letra D. Na época da Reforma, o catolicismo condenou os excessos de gastos que a burguesia fazia para sepultar os seus mortos. A gente estava falando, quando comentávamos um item anterior, não é mesmo? Que a Igreja Católica era uma instituição responsável por determinados serviços para a sociedade, digamos assim. E ela cobrava por isso. Não é? Na época da Reforma, isso ainda era uma realidade. Então, quanto mais soberbos, quanto mais custosos fossem os rituais fúnebres, maior seria o ganho da Igreja Católica. Então, não tinha porquê, naquele contexto, naquela oportunidade, aqui não vai nenhuma crítica atual à Igreja Católica, nós estamos contextualizando um tempo. Naquele contexto, era vantajoso para a Igreja Católica que as pessoas ricas, digamos assim, as pessoas abastadas fizessem rituais fúnebres custosos, porque isso a favoreceria. Letra E. No período posterior à Revolução Francesa, devido às grandes perturbações sociais, abandona-se a prática do luto. Pessoal, o luto nunca foi abandonado. Está aqui uma das permanências das quais a gente estava falando, né? Agora há pouco, que constituem a historicidade. O luto, inclusive pelo que nós estamos vendo aqui nessa questão, ele, juntamente com os rituais fúnebres, foi ao longo do tempo ressignificado, mas nunca abandonado. Inclusive hoje ele não está abandonado. Então, Enénios amigos, eu espero que esse vídeo e o estudo da questão 49 da prova de Ciências Humanas do Enem de 2009 tenha servido para encarecer a importância dessa habilidade tão importante para o nosso projeto pré-Enem, para a nossa busca por aprovação no Enem. A percepção da historicidade que permeia a vida humana. A banca examinadora do Enem não quer saber se você sabe quem foi sepultado e quando, mas como os sepultamentos e todos os outros elementos da nossa vida em sociedade foram significados e ressignificados anteontem, ontem, hoje e em todas as épocas que nos interessam, que são importantes para nós da história. Não deixem de exercitar essa habilidade não, porque ela é fundamental. E eu vou falar para vocês mais uma vez, é para isso que nós estamos aqui. Venham com a gente. Até a próxima!